tudo bem? Bem-vindos ao nosso Educação em Tela. É sempre um prazer poder conversar, trocar uma experiência acerca deste tema que envolve a todos nós, a educação. E hoje nós trataremos sobre algo da atualidade, do contexto em que vivemos e que tem crescido cada vez mais a busca por esta condição específica de educação. Nós trataremos sobre a educação integral. Quando falamos sobre educação integral, temos uma vaga experiência apenas do ponto de vista de uma educação apenas que cumpre 2 horários, ou seja, na qual o educando fica mais tempo em sala de aula ou dentro do complexo ou da ambiência escolar. Mas a educação integral precisa ser entendida para além apenas de uma visão cronológica. Não é só o tempo, não é apenas o relógio que vai contar a realidade de uma boa educação integral. É preciso compreender o que é a educação integral e como ela pode ser favorável para uma educação de qualidade, que é isso que nós buscamos. A Base Nacional Comum Curricular, esse documento normativo que traz as condições necessárias, também nos apresenta a educação integral na página 14 deste documento, deste normativo, nos apresenta exatamente a educação integral como essa possibilidade de integralidade dos saberes da aprendizagem para configurar uma educação de qualidade. Por isso é necessário, quando se trata de educação integral, entender 3 eixos, 3 princípios, 3 valores que são indissociáveis para que ocorra uma educação integral. Primeiro, é necessário entender a centralidade do aluno, ou seja, na educação integral, a pessoa, a figura que mais se destaca é o aluno, é o estudante, é o educando. Por isso tudo concorre para que haja uma educação na qual o educando seja sujeito da sua própria construção, da sua própria aprendizagem. E neste sentido, dar centralidade ao aluno não é colocar tudo nas mãos do aluno e dizer se vira, dê de conta. Não, é dar condições para que o aluno se compreenda, se entenda, se conheça como partícipe desta educação integral, desta educação que traz este pensamento de um todo, de um complexo. Porque não é demais nós imaginarmos de que a educação integral, enquanto concepção teórica, é a formação mais integrada possível do sujeito, do educando, do aluno, e a oferta de oportunidades às várias instâncias do pensamento, do conhecimento, da cultura, da aprendizagem de uma sociedade. E a visão do ser humano como algo complexo. Aquilo que Edgar Morin já nos falava no livro Os 7 Saberes Necessários à Educação do Futuro, na educação integral isso está muito presente, porque tem razão Morin quando fala de que o homem é um ser complexo, e na educação integral esta complexidade é levada em conta e é evidenciada
dentro deste primeiro eixo, que é o eixo da centralidade do aluno. Para entender o aluno na sua complexidade, na sua subjetividade, nos seus desejos, na sua capacidade de inteligibilidade, de sociabilidade, entre outros aspectos. Por isso, a educação integral não é apenas uma educação temporal, quantitativa, mas uma educação qualitativa. E aí, nós compreendendo este processo de educação integral, precisamos passear um pouco na história para lembrar de que essa experiência ou este conceito de educação integral não é algo novo. Por exemplo, o filósofo grego Aristóteles, já antes de Cristo, na Grécia Antiga, trazia uma condição, uma percepção de que era necessário haver uma integração do ser humano. E ele dizia: educar a mente sem educar o coração não é educação. Aristóteles nos provoca ao que hoje nós chamamos de uma educação que leva em conta as condições socioemocionais. Ou seja, educar a mente e não educar o coração, não compreender os sentimentos, os desejos, os anseios, os sonhos, as vontades. Tudo isso precisa ser muito bem organizado numa pessoa, num sujeito, no ser humano, para que ele possa ter uma qualidade integral, também no contexto da educação. Quando nós olhamos um pouco a história do Brasil, nós observamos que a educação integral também não é algo somente de agora, do hoje, mas também no passado nós tivemos boas experiências de educação integral. Embora não fosse essa nomenclatura, educação integral, mas já era uma experiência, já era um protótipo daquilo que vem a ser hoje uma educação integral. Por exemplo, na cidade de Salvador, na Bahia, na década de 50, Anísio Teixeira, um grande educador brasileiro, já tinha uma experiência de educação integral. Depois, Darcy Ribeiro, também um sociólogo, um pensador da educação, também já evidenciava essa condição de uma educação que precisa ser integral. Outro grande pensador, e este de renome internacional, Paulo Freire, também fala sobre a educação integral como esse contexto que leva a vida à teoria e a teoria à prática. Tudo isso é um processo também de educação integral. E aí nós precisamos entender um outro eixo basilar da educação integral, que é o do desenvolvimento pleno. Quando nós falamos desenvolvimento pleno, nós queremos lembrar das capacidades, das habilidades, das competências que precisam ser todas elas plenamente desenvolvidas. Ou seja, o aluno, o educando, o sujeito precisa entender o processo de educação integral como um desenvolvimento pleno. Não é aprender uma disciplina isolada, não é aprender uma matéria isolada, mas é manter uma interdisciplinaridade, uma educação que seja multiforme, multidisciplinar, uma educação que seja partilhada com todos os saberes, com todas as ciências. É por isso que não se admite mais que se fale apenas e tão somente daquilo, professor, que você está acostumado
historicamente ou de forma tradicional, a ser a sua disciplina. Muito mais do que apresentar a sua disciplina, é provocar o educando a contemplar na sua disciplina as possibilidades que se abrem de outras disciplinas, de outros saberes, de outras aprendizagens. E aí nós vamos manter esta condição de um desenvolvimento pleno, retilíneo, de um desenvolvimento capaz, efetivo. E aí nós chegamos ao entendimento de que este desenvolvimento pleno, que dá vazão à centralidade do educando, do aluno, de forma subjetiva, mas também de forma objetiva, de forma participada, compartilhada, isso vai chegar até uma integração curricular. Isso que nós acabamos de expressar. Porque um currículo, um pensamento, um traço de uma tendência pedagógica precisa ir sendo paulatinamente trabalhada de forma com que isso crie uma cadeia, um laço, que isso seja capaz de uma forma circular apresentar a possibilidade de transformação do conhecimento, da sabedoria em um desenvolvimento pleno, integral. Isso fica muito claro quando nós desmembramos, por exemplo, um certo assunto que se desdobra e permeia outras disciplinas. Isso é um currículo integrado. É o professor de matemática que não dá apenas aula de matemática, mas dá aula de matemática provocando a literatura. É o professor de literatura que dá aula não somente de literatura, mas provoca a geografia. A geografia que mostra a capacidade de se olhar a história. Então isso é um currículo integrado, onde a gente consegue passear de forma muito clara, explícita, objetiva, prática, por esta integração curricular. E aí, neste sentido, a educação integral vai ter a qualidade que é necessária, porque não basta tão somente imaginar que a educação integral é a panaceia da educação do futuro. Não, ela é a possibilidade de se ter uma educação de qualidade. Não é apenas trazer uma criança e deixá-la às 7h30 da manhã e retornar às 16h30 ou 17h para recebê-la de volta ao lar, se ao chegar ao lar ela não vai ter a continuidade. Por isso que nós dizemos que a educação integral, ela leva em conta não só os saberes que estão presos numa gaiola, num ambiente escolar, mas numa possibilidade, numa gama que se estende na família, na comunidade, na sociedade, e tudo isso integrado é capaz de transformar. Por isso, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre esta condição da educação integral, que não é apenas uma questão de tempo, não é apenas uma questão quantitativa, mas é sobretudo uma condição de uma educação de qualidade. Como eu gosto de ser polêmico, não poderia deixar de terminar, de concluir essa nossa conversa sem colocar uma pitadinha também de ousadia.
Por exemplo, quando nós falamos de educação integral, até mesmo nesta condição, nós vemos o fosso, o abismo social do nosso país. Sabe por quê? Porque a educação integral para filho de rico sempre existiu. Sabe por quê? Porque o filho de rico tinha a educação básica, mas tinha aula de piano, de natação, de balé. Embora não fosse no ambiente escolar, fosse em outros ambientes não escolares, mas sempre teve. Teve cursinho particular de inglês, teve possibilidade de professores de reforço. Então, essa condição que outrora tinha apenas acessos ricos, hoje, enquanto política pública de educação, nós queremos que todos tenham acesso. E para que todos tenham acesso e que essa educação seja integral, é preciso, por exemplo, cuidar das estruturas das nossas escolas. Como falar de educação integral numa comunidade em que a escola não tem nem sequer um ar-condicionado? As crianças vivem no calor. Que educação integral pode se cobrar onde sequer tem um refeitório? Que educação integral pode se cobrar onde uma escola não tem a estrutura mínima para manter os alunos, os educandos, durante, por exemplo, 2 períodos? Isso não há de ser integral, porque integral é qualidade, é sinônimo de eficiência do gasto público, de desenvolvimento de potencialidades e de busca constante por melhores condições. Espero que você tenha, pelo menos, despertado um pouco mais sobre este processo de educação integral e que o nosso Educação em Tela tenha lhe provocado também a esta reflexão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu!